Olá, boa tarde. Estamos começando aqui um vídeo, uma live, né, aqui pelo Instagram. Eu vou receber aqui a minha convidada, já já ela chega e nós vamos bater um papo aqui, muito bacana. Vamos falar sobre carreira e vamos falar sobre dom, né? Qual é o seu dom e como é que você utiliza esse dom da melhor maneira possível, né? Vou chamar aqui a minha convidada para ela aparecer por aqui para a gente começar o nosso bate-papo aqui, né? Então vamos lá. Vamos torcer aqui para que ela já chegue e a gente já começa aqui o nosso bate-papo aqui com vocês aqui. Obrigado aqui pela sua presença. Muito obrigado por você estar com a gente aqui hoje à tarde. Né? Numa tarde de quinta-feira, por aqui está um frio danado, né? Então eu vou chamar a minha convidada aqui para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Tá chegando a Vânia. Cadê a Vânia? Isso, chegou, Vânia! Opa, Boa tudo bom? tarde, tudo bem com você? Tudo jóia. Como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo certo com você, João? Também tudo bem, tudo tranquilo aqui, estamos na paz aqui. Hoje tá frio aqui, né? Por aqui tá frio. Até ontem aqui estava um tempo assim bem bastante agradável, mas hoje esfriou, né? Então eu estou precisando aqui colocar um agasalho aqui para poder fazer a nossa live aqui. Aonde que você tá, João? Em que lugar? Eu tô em São Paulo, capital. Ah, legal. É, Eu tô no interior aqui, tá um pouquinho mais calor, mas comparado com os outros dias, tá agradável. agradável. Aqui não tá nada agradável hoje não. O tempo tá, né, Onde que você tá, João? muito Deixa eu... bom. A Rosana Nicásio está assistindo a gente. Obrigado, Rosana, por estar com a gente. A Rosana que ela é lá do Nordeste, eu acho que ela é da Paraíba, se eu não me engano, né? João Pessoa, né? Obrigado por você estar com a gente aqui, né? Então, e hoje nós vamos bater um papo aqui, né? A Vânia, que é uma expert em comunicação, em falar sobre dom, né? Conta pra gente aí, Vânia, né? Como é, quem é a Vânia, como é que você chegou né? Como é que você se especializou com nesse quesito, né? De tratar o dom das pessoas, né? Descobrir o dom das pessoas aí. Como é que é isso aí? Conta pra gente um pouquinho aí. João, eu tenho uma história de superação. Superação. Desde pequena, eu sempre fiz alguns movimentos inesperados, né? Eu não engatinhei, por exemplo, eu andei direto. Então, com 10 Já, meses, já um belo pulou, dia, um pouquinho de gente saiu andando, sabe? já pulou etapas por aí já, né? Já pulei etapas. E eu sempre percebi que eu tenho uma facilidade muito grande de identificar padrão. Então, desde criança, isso aparecia. Quando eu entrei no mundo corporativo, eu sempre desejei trabalhar em grandes empresas, né? E, curiosamente, a minha carreira foi formada sempre em grandes empresas. Então, eu trabalhei na antiga Skin Carol, trabalhei na Suzano, na Duratex, na Comgás. E, durante esse tempo, 14 anos da minha vida foi na área comercial. E aí teve um momento que eu falei assim, agora eu quero mudar. Aí mudei, fui para TI. Fiquei 5 anos na TI. E TI é processos, sistemas. Então, em todo esse tempo, sempre eu tive muita facilidade em três eixos que a maioria das pessoas tem só em um ou em outro, né? Então, eu tive com processos, pessoas e sistemas.
E chegou um momento que eu falei assim, pera, o que mais eu consigo contribuir para que as pessoas descubram qual que é o dom delas? Porque se eu consigo fazer isso numa empresa, eu consigo pegar todo esse conhecimento, toda essa bagagem que eu tenho e aplicar em outros lugares. E aí foi onde surgiu a mentoria do dom. E a mentoria do dom, ela é um processo que ajuda as pessoas a identificar os próprios padrões inconscientes. Muitas vezes as pessoas têm alguns padrões e elas nem percebem que elas estão fazendo aquilo. Então, na mentoria do dom, é isso que a gente identifica, mas somente para as pessoas que realmente estão prontas para ver, sabe? Tem gente que não quer ver. A gente sempre fala, né? A gente ajuda, mas quem está buscando ser ajudado, né? Porque tem Sim, muita gente que precisa de ajuda, mas não quer receber ajuda, né? Então, a gente também precisa ter essa percepção de identificar as pessoas quando elas estão disponíveis para receber ajuda também, né? Porque quando a pessoa ela está disponível para receber ajuda e ela está disposta a receber ajuda, a ajuda tem muito mais consistência, né? Porque quando a gente tenta, quando a gente procura ajudar alguém que não está disposto a receber ajuda ou acha que não precisa, que você está mais atrapalhando, etc. Mas a pessoa está precisando de ajuda, mas ela não está com um padrão vibratório para receber ajuda, de fato a gente vai muito mais atrapalhar do que ajudar aquela pessoa, né? Então a gente que está do lado de cá, nos quesitos de fazer mentoria, de fazer coaching, de fazer desenvolvimento, etc., nós também precisamos ter a percepção de entender quando é que essa pessoa precisa da nossa ajuda, porque não é sempre, né? Ela precisa estar predisposta a receber essa ajuda e aproveitar aquilo que está sendo ajudado, porque senão você vai ficar falando, vai ficar ajudando, vai ficar mostrando, etc., e a pessoa não vai fazer nada daquilo que está precisando ser feito, então você só está desgastando, se desgastando e fazendo a pessoa perder tempo porque ela não vai aproveitar aquilo, né? Então faz sentido, né, da gente ter essa percepção, sim. e é um ponto muito importante isso que você falou, João, porque tem muitas pessoas que dizem: olha, eu quero mudar, eu quero descobrir o que realmente eu sou boa. Só que quando elas têm a oportunidade, elas ficam paradas ou elas fogem. É assim, a pessoa tem um contato contigo e aí ela internamente, energeticamente, ela sabe, nossa, essa pessoa pode transformar a minha vida. Só que aí ela fica com medo. É, às vezes a transformação que a gente está propondo gera um desconforto na pessoa por conta do tamanho dos ajustes, das coisas que ela precisa fazer, e isso a pessoa fica assim, com um certo receio, né? Caramba, mas eu preciso fazer tudo isso, será que eu vou dar conta, etc, né? A Magil Consultoria que está nos assistindo aqui, na verdade é a Melissa, né? A Mel, né? Que é uma colega nossa lá de Mato Grosso do Sul. Tem que falar que é Mato Grosso do Sul, senão ela fica brava comigo depois. E ela está falando aqui, né? Que eu estou disposta, né? Provavelmente você está disposta a receber ajuda, o Mel. E eu aconselho você, bate um papo aqui, se você não está seguindo a Vânia aqui, segue a Vânia aqui, manda uma mensagem para ela no privado, tenho certeza que a Vânia vai ajudar a destravar esse dom, né? Que, que você tem aí, porque eu sei que você tem muitas habilidades e muito conhecimento, né? Das coisas que você faz. E se você tiver um pouco travada com esses negócios aí, conversa com a Vânia aí, com a Vânia, que ela vai te dar uma luz
né, para que você possa aplicar esse dom aí de maneira mais consistente aí no seu trabalho, nos seus projetos aí, né? Então, é isso aí. E o que que é interessante, né, João? Que quando a gente fala de dom, às vezes vem uma coisa que é meio religiosa, meio mística, né? É, E não tem nada a ver, porque assim, se eu pudesse comparar o dom, seria como uma caixinha de semente. Então eu tenho uma caixinha de semente e eu deixo essa caixinha guardada. Só que assim, eu tenho a opção de pegar essa caixinha e colocar na terra. Se eu jogar essas sementes na terra e essa terra for boa, ela vai crescer. Então, o dom equivale a essa sementinha. Ou eu deixo guardado ou eu coloco ela na terra e ela cresce. Então, quando ela cresce que vira uma planta, aí a gente tem o talento. Porque às vezes tem pessoas que falam assim: ah, mas dom e talento é a mesma coisa. Não, não é. Então, eu tenho um dom que, se tiver aliado ao meu talento, eu consigo fluir com a vida. Eu consigo fazer as coisas tão fáceis que, para mim, eu não estou trabalhando, eu estou tendo prazer. E quem não quer ter prazer no que está fazendo, né? Então, o dom, se ele não for bem aproveitado, muitas vezes a pessoa é muito competente no que ela está fazendo, então ela está no ambiente corporativo ou em qualquer outro ambiente, ela é vista como referência, só que por dentro ela está a ponto de ter um burnout, por exemplo. é. Isso significa que o dom não está sendo aproveitado, ela está sendo uma pessoa talentosa, competente, mas não está usando o dom dela. Não tá colocando, não tá colocando o seu talento para jogo, né? Ela não está mostrando aquilo que ela tem de melhor e do que ela pode fazer, né? E você sabe que, assim, pegando um gancho nisso que você falou aqui, e a nossa proposta hoje aqui era da gente falar de dom e falar também de carreira, né? Né? Sim, Então, pegando um gancho nisso que você falou aqui, para falar um pouquinho de carreira, né? Que é assim uma área que está mais para mim, né? Do que o dom, né? Você fala do dom, eu falo da carreira, mas que tem a ver uma coisa com outra, assim. Eu faço uma analogia aqui quando eu falo de carreira com o Ikigai, né? As pessoas já devem ter ouvido falar no Ikigai, já conhecem como é que funciona o Ikigai, etc. e tal. Então, assim, quando você pega, né? Porque o Ikigai ele mostra para você assim, aquilo que o mundo precisa que você faça, o que você pode ser pago, né? Aquilo que você faz pelo qual você pode ser pago, aquilo no qual você é muito bom, né? E aquilo que você ama fazer, tá? Então a gente tem esses quatro pilares aí do Ikigai e que quando você alia um pilar com o outro, né? A gente tem, né, algumas coisas que auxiliam no desenvolvimento da nossa carreira, né? Então, por exemplo, se você pega aquilo que o mundo precisa que você faça, aliado àquilo pelo qual você é pago, né, pelo qual você pode ser pago, você tem aí uma vocação, né? É aquilo, o que é que o mundo precisa de mim? Porque quando a gente fala, né, de o que o mundo precisa que eu faço, a gente precisa lembrar sempre assim, ninguém veio para cá ou ninguém está aqui a passeio, né? Todos nós viemos aqui por alguma razão, né? sim. Então, quando você descobre, né? E eu vejo e eu entendo que esse é o nosso dom, né?
por que que eu vim para cá, né? Por que que eu estou aqui, né? É isso que eu preciso descobrir, né? Qual que é o meu dom, né? Então, quando eu pego esse dom que eu tenho, que é a razão pelo qual eu estou aqui, que é eu estou aqui por causa desse dom, né? Que o mundo precisa que eu utilize esse dom e coloco esse dom a serviço de outras pessoas, né? Pelo qual eu sou pago para poder fazer, eu tenho aí uma vocação que é aquilo que eu vou trabalhar para ajudar outras pessoas também, né? E se eu pego isso pelo qual eu posso ser pago, né? São as minhas habilidades, são as minhas competências, são aquilo que as coisas que eu aprendi, etc. E em uma dessas especialidades eu sou muito bom, né? Como você é muito bom, né? Muito boa, inclusive, nessa questão de descobrir o dom das pessoas, né? E eu alio aquilo que eu posso ser pago com aquilo que eu sou bom, eu tenho aí a minha profissão. Eu Sim, descubro ali qual que é a minha profissão, né? Porque eu tenho aquilo que eu sou bom em fazer, né? E que o mercado me paga para isso, né? E eu sou muito bom em fazer aquela determinada coisa. Eu tenho a minha profissão aí nesse meio, nesse conjunto de coisas, né? E se eu pegar aquilo que eu sou muito bom para fazer, né? Como você tem aí, você é muito boa em descobrir o dom das pessoas. E isso também for uma coisa que você ama fazer, você tem aí a sua paixão, né? Então, a minha paixão é fazer aquilo que eu gosto de fazer, né? E pelo qual eu estou sendo pago, e é uma coisa que o mundo também precisa precisa que eu faça, né? E se tudo isso tiver alinhado entre o que eu preciso, entre o que eu sei fazer muito bem, aquilo que o mundo precisa que eu faça e o que eu posso fazer, né, pelo mundo, eu descubro, juntando tudo isso, eu descubro o meu propósito. E muitas vezes as pessoas acham, né, as pessoas falam assim, porque você precisa descobrir o seu propósito, etc. Como se isso fosse uma coisa assim que você não soubesse qual é o seu propósito e aí no minuto seguinte você descobriu qual é o seu propósito, né? E na verdade não é, né? Porque isso é um processo, né? Que leva uma vida às vezes para você descobrir. E às vezes, quando você acha que descobriu o seu propósito, você descobre que você viveu o seu propósito durante a sua vida toda. Você só não sabia que aquilo era o seu propósito, né? é verdade. Como é Igual peixe. interessante, né? Como é É, interessante isso, né? é igual peixe, né? Que nem às vezes fala, ele não sabe que ele tá rodeado de água. Então, é a mesma coisa com a gente. E o propósito, o que que eu vejo, João, que é assim, o que eu superei de dor? Então, essa dor que eu superei, eu consigo ajudar outras pessoas a passar por isso, porque todos nós estamos no caminho. Uns estão um pouquinho mais para frente, outros um pouquinho mais para trás, e a gente sempre consegue ajudar as pessoas a chegarem no passo que a gente está. Até a plantinha tá lá mexendo, falando que sim, ó. Então é assim, o nosso propósito é trazer as pessoas até onde nós chegamos e nós acompanhar as outras pessoas que já estão mais para frente. Sim, Mas somente se a gente se permitir. Porque é aquilo que a gente estava falando. É muito mais fácil eu ficar quietinha na minha casa, que está confortável e tudo mais, do que, mesmo estando na minha casa confortável, olhar algo novo. Então, pegar os óculos do João e falar: pera, deixa eu colocar os óculos do João e ver como ele está vendo o mundo, como ele chegou até onde ele chegou, quais foram os calçados que ele usou, que ele decidiu usar.
Porque muitas coisas foram decisões. Você só chegou até aqui porque você decidiu andar. Você decidiu crescer, né? Então, o que os óculos do João me ensinam? Eu uso os meus óculos também, mas às vezes eu deixo eles na bolsa, tá, João? Mas eu tenho os meus óculos também, então às vezes eu também empresto os meus Eu óculos. já passei dessa fase. Eu agora preciso deles constantemente. Não é mais. Então, assim, todos nós temos algo para contribuir. E uma coisa que eu aprendi, que também complementa o que você tinha falado antes. Antigamente, eu via algumas coisas que era muito óbvia. Daí eu falava, meu Deus do céu, isso é muito óbvio. É só essa pessoa fazer tal coisa que já resolve o problema dela. A pessoa já supera aquele desafio. Só que a pessoa não estava pronta para superar aquele desafio, É, porque ela estava pegada àquela dor. Então, para mim foi muito difícil entender que tem coisas que eu não posso falar para as pessoas, porque elas não estão prontas para ouvir. Se eu falar, é como se eu machucaria ela, sabe? Por quê? Que nem a borboleta, quando ela tá saindo do casulo dela, não sei se você já viu uma borboleta nascendo, eu vi um dia aqui na porta de casa. Ela, ela precisa soltar um pouquinho, um líquido. Só que quando ela solta aquele líquido, a asa dela se expande. E é onde ela consegue voar. E na vida da gente é a mesma coisa. Pra gente crescer, mas ela precisa fazer isso por conta própria, né? Você não pode, porque se você for lá e você tirar ela de dentro do casulo, pronto, você matou a borboleta, né? Então, exato. o processo tem que ser vivido completamente pela pessoa, né? A gente pode orientar, a gente pode dar o direcionamento, mas você tem que deixar a pessoa viver o processo, porque se você tentar forçar essa pessoa a fazer o processo, você acaba matando, né? No caso da borboleta, aí você acaba matando a borboleta, porque é, isso acontece assim na natureza. A natureza é muito sábia Sim. em nos mostrar isso, né? Por exemplo, se você tem lá um ovo lá, né, e você tem lá um pintinho lá dentro do ovo, e você quebra o ovo para tirar o pintinho, você mata o pintinho. Você tem que deixar ele fazer o processo de quebrar, de sair, de ter aquele esforço todo, etc., porque faz parte do processo de fortalecimento dele, né? Então, quando a gente tem as pessoas estão passando por esses processos de dor, de evolução, etc., né? A gente pode orientar, a gente pode dar o direcionamento, mas você não pode tirar da pessoa a vivência do processo, porque se você não deixar ela viver o processo, ela acaba não conseguindo se fortalecer suficientemente para poder viver o que vem depois do processo, entendeu? E repete o mesmo padrão, né? Por isso que às vezes a gente vê algumas pessoas que elas entram em alguns processos de autoconhecimento, seja de terapia, mentoria ou mesmo coaching, e elas não conseguem avançar o suficiente, elas aprendem a parte técnica, mas a parte mental, a parte É, emocional, elas não desenvolvem. Porque elas param bem no momento que elas poderiam crescer mais. Elas não fazem essa parte que você comentou, de forçar, que é onde vai fortalecer elas. isso é uma coisa assim que é onde eu vejo o maior gap das pessoas de conseguir os seus objetivos, é exatamente nesse ponto. Por exemplo, é comum, né, você ouvir as pessoas falarem, né, ah, eu estou endividado, eu tenho muitas dívidas, eu não sei o quê, etc. Meu cartão estourou, meu cartão, eu estou no limite do cheque especial e estou devendo no banco, não sei o quê, etc. e tal. Mas
se você conversa com a pessoa sabe que ela não pode gastar mais do que ganha, que ela sabe que ela tem que controlar as despesas que ela tem, etc. Mas ela não consegue fazer isso. Ela entra num estado de dependência emocional das coisas externas, aonde ela acaba gastando, né? Ah, não, é só é, em 12 vezes sem juros eu consigo pagar. Gente, isso é uma armadilha assim que, né, todo mundo cai, né, nessa bendita dessa armadilha do, das 12 vezes sem juros, né? E aí você acaba se afundando financeiramente, mas acontece que é um processo que todo mundo sabe o que tem que fazer, né? É, e você Eu sabe, sei João, que se eu ganho 10 eu não posso gastar 11. Eu sei que se eu ganho 5 eu não posso gastar 6. E, no entanto, as pessoas não fazem isso, né? Porque entra nesse processo de dependência de que eu preciso, de que eu vou dar conta, etc., né? Sabe o que precisa ser feito, não faz, e aí entra sempre naquele ciclo de repetição, né? Que a gente fala, né? Que você desveste um santo para vestir o outro, né? Porque você pega o empréstimo no banco para pagar o empréstimo do cartão, aí depois você usa o cartão para pagar o empréstimo do banco e aí você continua do mesmo jeito, né? Você não mudou e o ciclo fica se repetindo exatamente porque a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. vira bola de neve, né? É, E uma coisa que você falou e me fez lembrar, né? Muitas vezes a pessoa não tem permissão interna para ganhar mais, para crescer. Então, é uma coisa que ela é sistêmica. Quando você começa a aprofundar na família dela lá atrás, os pais em algum momento tiveram bens, só que perderam as coisas. Então, se não foram os pais, foram os avós. E aí você vai olhando para essa árvore genealógica, por exemplo, e você identifica algumas coisas. Então, essa pessoa também está repetindo alguns padrões que são transgeracionais, sabe? Tudo isso, quando a gente começa a mapear, a gente começa a identificar. Então tá, identificamos esses padrões. Essa pessoa tem o hábito de gastar mais do que ela ganha hoje. Agora, por que que ela está gastando mais do que ela ganha? Ela então, será que não está no momento de ela ganhar mais? Por que que ela se impede de ganhar mais? Então você começa a aprofundar, você começa a buscar o padrão, o que que tem nas raízes dessa pessoa? Tudo isso conversa, tudo isso fala algo. E tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, João. Porque tudo está relacionado. Às vezes a gente fala, lá na empresa eu sou assim. Não, você é na empresa e em casa. A gente não tem um botão de liga, desliga que, olha, agora eu sou empresa, agora eu sou casa. Não é um robô. isso é verdade, né? A gente não é dois, a gente é um, né? E é quase que quase não, né? É uma falácia, né? A gente dizer que os problemas do trabalho não interferem em casa ou que os problemas de casa não interferem no trabalho, né? Não dá, né? A nossa fisiologia não permite que você desligue uma coisa para você ligar outra, né? Se você vai trabalhar, vai para o escritório, vai para a empresa, mas você deixou em casa o seu filho com febre, com dor, com alguma coisa, não dá para você chegar lá no trabalho e esquecer que você tem filho, que você tem casa, que você tem... De jeito nenhum, né? Você vai estar trabalhando, vai telefonar algumas vezes para casa para saber como é que está a criança, etc. Né? Isso interfere lá no seu rendimento profissional, né? Da mesma forma, né? E eu
vivenciei isso muitas vezes, né? De você ter algum tipo de atividade no trabalho, alguma questão assim muito complexa dentro do trabalho, etc., em que você chega em casa e a cabeça não deixa de pensar naquilo que você está fazendo lá, né? Você está em casa e aí você está lá, você acha que você está assistindo televisão, por exemplo, mas a cabeça está com o pensamento lá. Você deita na cama e você ainda está pensando na solução daquele problema que você deixou lá no trabalho e tal. Porque a nossa mente não separa, né? O que é uma coisa do que é outra. Tudo está em nós e a gente está vivenciando isso sempre é, é, intensamente, essas coisas, né? Então, não existe separação para que, não, agora é trabalho, agora é casa, né? Quando eu estou em casa, eu não penso no trabalho, quando eu estou no trabalho, eu não penso em casa. Você até pode, algumas questões até pode sim ser desconsideradas, mas não a maioria delas e nem todas elas e nem sempre, né? Porque tem algumas questões que vão exigir de você, que exigem de você uma atenção maior. E aí você não consegue se concentrar 100% no trabalho quando você tem uma pessoa da família que está em casa, ou que está hospitalizada, ou que está passando por algum problema, sei lá, né? A cabeça está fazendo uma coisa, mas você está internamente tem outros pensamentos, tem outros ruídos aí no seu, né? Sim. Levando então a gente precisa, né, de uma boa dose de é, é como eu entendo que é por onde começa, é por onde tudo isso começa, né? Porque se você não tiver autoconhecimento, você não consegue fazer nada, né? Eu ouvi ontem, né, uma pessoa que falou assim que você precisa que todos os seus bonequinhos do Divertidamente estejam alinhados e funcionando perfeitamente. Porque se você tiver um bonequinho do Divertidamente aí um pouquinho fora de ritmo, né, ele descontrola todos os outros, né? Então a gente precisa estar com isso bem alinhado aí, senão você não consegue seguir em frente com as coisas que você precisa fazer. É o equilíbrio, né, João? Não adianta a gente falar assim, ah, tô bem profissionalmente e em casa tá uma porcaria. A gente precisa estar tudo equilibrado. E se, assim, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, o relacionamento, a forma como eu ajo com as pessoas e permito que elas ajam comigo. Então, assim, não tem uma separação, né? Nós somos um todo, nós somos um conjunto de coisas que caracterizam o João, a Vânia. Então, essa soma de conhecimentos, né, de células que fazem com que a gente se diferencie e ao mesmo tempo se complemente. A gente é tão diferente e ao mesmo tempo nós somos tão únicos, né? E, Exato. né? E tem também, né, aquela questão, Vânia, da lenda, né? Que diz que quando a gente vem para a Terra, quando a gente vem para esse mundo aqui, a gente vem que todos nós somos seres que fomos feitos para voar, né? Mas quando a gente vem para esse mundo aqui, a gente vem com uma asa só. Então a gente precisa encontrar o nosso par de asas para a gente poder voar, porque a gente não consegue voar sozinho, a gente só consegue voar junto com outro, né? Junto com outra pessoa, né? Que é o nosso par de asa, que é a pessoa que traz para nós a clareza, né, das coisas que a gente precisa fazer para que a gente possa mutuamente se apoiar, né,
voar, né? Fazer o nosso voo aí de, 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 de maneira coerente, de, onde a gente possa aproveitar toda a nossa, as nossas qualidades, os nossos, né, e se beneficiar também de tudo aquilo que está sendo disponibilizado para a gente enquanto nós estamos aqui. Mas isso é para mostrar que a gente não consegue evoluir sozinho. A gente Sim, precisa de outras coisas, né? A gente precisa de outras pessoas. Quando a gente observa a natureza, né? A gente também, isso às vezes passa assim despercebido, mas se você pensar, a natureza também não evolui sozinha, né? Ela precisa de condições, né? Uma sim, semente, né? Não é só porque a semente caiu no chão que essa semente vai germinar, né? Essa semente para germinar, ela precisa que o solo seja fértil, ela precisa de água para poder tirar da água os minerais que ela precisa para crescer, ela precisa de sombra para não ser queimada pela luz do sol, mas ela também precisa da luz do sol para poder se aquecer. Então, ninguém cresce, ninguém voa sozinho. A gente sempre precisa de uma asa, né, para completar a nossa, para a gente poder voar. E muitas vezes as pessoas, por falta dessa consciência, né, as pessoas recusam a ajuda dos outros, diz que não precisa, acha que você está querendo se meter na vida deles, etc. e tal. E aí a pessoa só, ao invés de evoluir, ela acaba cada vez mais involuindo, né? Ela acaba indo cada vez mais para o buraco, né? E tem um ditado, né, que eu ouvia do meu pai, né, que ele falava assim que às vezes a gente está no fundo do poço, né? Que bom que você está no fundo do poço, porque daí para baixo não tem mais nada, você só tem daí para cima, né? Você só tem que sair daí, né? E se você está no fundo do poço, comemore, porque por enquanto ainda não tem terra por cima, porque o dia que você estiver no fundo do poço e tiver terra por cima, aí não tem mais jeito, né? que horror. Então, Oi, mas João, você sabe que essa do poço é bem legal, porque assim, teve um dia que eu fiquei pensando justamente nessa questão. Tava numa situação bem ruim e chorei, né? E eu falei, meu Deus, tô no fundo do poço. E aí comecei a me lamentar, não sei o que, não sei o que. Daí depois do nada veio uma ideia, mas espera, e se no fundo do poço tiver uma cama elástica? é, Então é só pular e sair do fundo do poço. Você vai sair até mais alto do que antes. Então, às vezes, é somente a forma como a gente vê. Como que a gente encontra a solução para sair desse fundo do poço? E você estava falando da asa, me ocorreu uma coisa, que nós encontramos na nossa vida justamente as pessoas que conseguem nos ajudar a construir essa outra asa. E muitas vezes essa outra pessoa, ela serve como um espelho. Às vezes a gente tem um espelho quebrado, mas às vezes a gente encontra pessoas que são como janelas. E aí, as pessoas que nos mostram as janelas abertas fazem com que a gente consiga ver novas paisagens. Mas só se a gente quiser também. sim, só se a gente quiser, exatamente, exatamente, né? Porque se você só enxergar o espelho, você só está vendo você não está vendo através do espelho, né? Por isso que é interessante essa analogia com a janela, né? Porque você tem que olhar através, você tem que ter pessoas que façam você olhar não no espelho, mas sim pelas janelas, né? Porque é nas janelas que você consegue ver
expandir as ideias, expandir o conhecimento, ver outras coisas, ver outras oportunidades, etc., né? E é bastante interessante que nem sempre a gente olha pela janela, né? Muitas vezes a gente está olhando só pelo espelho. E aí a gente está só se vendo, né? Você não está vendo o que está ao redor. E quando Entra na você questão olha do pelo hábito. espelho, e quando você olha pelo espelho, você está só vendo o que está atrás de você, né? Inclusive, tem eu assisti uma palestra do professor Cortella, né, que você conhece, Uhum. né? E ele fala na palestra dele assim, né? Quando você está dirigindo um carro, se você prestar atenção, o para-brisa ele é maior que o retrovisor, né? Uhum. Porque é muito mais interessante e é muito mais importante você olhar o que está à sua frente do que você já deixou para trás, né? E na nossa vida isso faz total sentido também, né? Porque eu preciso ter uma visão ampliada da onde eu estou indo, né? Do que aquilo que eu já fiz, né? O que eu fiz já foi, já passou, já ficou, e eu só preciso saber agora para onde eu estou indo, né? Então, e sobre isso também eu li uma história, né, de uma pessoa assim muito brilhante, né, uma pessoa muito que ela sofreu um trauma e ela precisava fazer uma cirurgia. E aí o médico, uma cirurgia no cérebro lá e tal, e o médico avisou para ela assim, falou, olha, tem um risco, né, dessa cirurgia, né? Ela estava perdendo a visão e precisava fazer uma cirurgia lá no cérebro para voltar a enxergar, etc e tal. Mas tem um risco. Com essa cirurgia, você pode voltar a enxergar, mas você vai perder a sua memória passada, né? Uhum. Então, o que que você quer fazer, né? Ele falou, não, eu quero fazer a cirurgia, porque para mim é muito mais interessante saber para onde eu vou do que ficar me lembrando das coisas que eu já fiz, isso já passou, né? Eu quero saber o que eu tenho que fazer daqui para frente. Então, veja que interessante essa questão de você saber para onde você quer ir, né? Saber qual é o seu objetivo, qual que é o seu caminho a seguir, né? Ao invés de você ficar só querendo se remoer das coisas que já ficaram para trás, né? E quando a gente fala de dom, quando a gente fala de carreira, né? Que é o nosso bate-papo aqui, né? Por conta disso que nós estamos aqui, o que a gente ouve sempre é assim, né? Quando você fala de carreira, as pessoas falam assim, ah, mas lá naquela empresa que eu trabalhava, ah, mas lá eu fazia, lá eu não sei. Mas caramba, lá, né? Você não está mais lá, né? Você não está mais Continua lá. vivendo o passado, né, Isso, João? continua vivendo o passado, né? A gente fala, eu costumo fazer sempre, quando a pessoa começa com essas histórias, né, nas minhas mentorias, nos meus processos de coach e tal, quando a pessoa começa com essas histórias, né, ah, porque lá eu era, porque lá eu fazia, porque lá eu tinha, etc e tal. Pessoal, lembra daquela história, né, que já ouvi essa com algumas versões, mas eu costumo usar a versão dos vikings, né? Que os vikings eles eram um povo nômade que não tinham um lugar próprio, e eles eram bons navegantes, né? Bons navegadores. E aí quando eles chegavam lá numa determinada terra, né? Nós precisamos dominar e precisamos conquistar essa terra aqui. E aí quando eles aportavam lá na terra, lá eles queimavam os navios, né? Por quê? Porque não tem volta, né? Ou eu venço
e conquisto esse território aqui, ou eu morro, porque eu não tenho para onde voltar, né? Então, eu até gravei um vídeo lá no meu canal do YouTube falando sobre essa questão do queimar os navios, né? Se você saiu da empresa, se você já se desligou daquela empresa, etc e tal, você tem que queimar aquele navio, né? Porque Sim. muito dificilmente você vai voltar para aquela empresa. Então, mas a pessoa fica com aquele pensamento, né? Ah, mas É um lá apego, né? eu tinha o É um benefício apego. X, eu ganhava X, era perto da minha casa, eu trabalhava não sei de que jeito, eu não sei o quê. E a pessoa fica se lamentando aqui e ela não consegue se desvencilhar daquilo para poder seguir em frente e fazer o que ela precisa fazer para trabalhar bem num novo lugar, para procurar um novo trabalho, procurar um novo emprego, etc. e tal, e ela fica amarrada naquelas coisas do passado. Você sabe o que que eu falo, João, assim, para os meus mentorados, que é assim, ó, o crescimento é inevitável. Se a gente pensar nas nossas unhas ou no nosso cabelo, a gente só vê ele crescendo. A gente tem que aparar eles, porque senão eles vão crescer infinitamente. Então, assim, na nossa vida, tudo é assim. A mudança é inevitável, o crescimento é inevitável. Toda pessoa que tenta lutar contra isso, ela vai sofrer. Toda pessoa que vai contra o próprio dom dela vai sofrer. Por quê? Ela vai ser competente no que ela está fazendo, mas ela está fazendo um esforço desumano para conseguir conciliar aquilo e dar conta. E no longo prazo, provavelmente tem um burnout, internamente tem aquela sensação de vazio. Por quê? Porque não está fazendo algo alinhado com quem ela é, porque está carregando o passado. Então, assim, com o passado, que, por exemplo, todos os lugares, pessoas que eu passei, eu sou grata. As que me ensinaram coisas boas e as que ensinaram coisas ruins. Por quê? Por conta de todos esses lugares e pessoas, eu sou quem eu sou hoje e eu tô onde eu tô hoje. Eu tô num lugar bom, mas eu sei que eu posso ir para um lugar melhor ainda. Por quê? O crescimento é inevitável. Então, assim, na mentoria é isso que nós trabalhamos, identificar quais são os padrões, quais são o modo de se relacionar, porque tudo é complementar. Então, mapear como que você se relaciona, qual é a base do seu dom, quais são os eixos do seu dom. Tudo isso precisa ser mapeado para você conseguir identificar. Então, eu estou na carreira certa? Eu estou utilizando o meu dom ou eu só estou sendo uma pessoa talentosa que estou carregando o mundo nas costas? Então são coisas que a gente precisa aprofundar e olhar. Mas é aquilo, né, João? É somente para quem está pronto, para quem realmente quer fazer um ano diferente, quer daqui um ano estar num lugar novo e olhar para trás e falar assim, nossa, ainda bem que eu tomei aquela decisão de fazer uma É, mentoria de carreira com o João, de fazer uma mentoria do Dom com a Vânia, porque o crescimento é inevitável, mas depende da decisão da pessoa. Se a pessoa decidir crescer, ela vai crescer. Agora, se ela tentar segurar esse crescimento, é igual você tentar segurar o crescimento da sua unha do seu cabelo. É impossível. e assim, né? Não importa o que já aconteceu, né? A gente está aqui hoje, né? E se a gente pensar bem, assim, a gente estando hoje aqui, né? Onde nós estamos, significa que a gente conseguiu sobreviver ou conseguiu superar a todos os nossos piores momentos do passado. Porque, por pior que tenha sido os nossos momentos lá do passado, a gente conseguiu superar tanto que a gente está aqui hoje, né? Sim. Então, essa questão de você evoluir, né? A evolução ela é natural.
Se você Darwin já tentar, falava, né? exatamente, né? Se você quiser lutar contra a evolução, imagina hoje você renunciar, né? Você fala assim, não, eu não vou usar internet, eu não vou usar inteligência artificial, eu não. O que vai acontecer com você? Você vai ficar isolado do mundo, porque hoje, né? A gente não consegue fazer determinadas coisas se você não tiver conectado com a internet, né? Aí as pessoas falam assim, eu não quero ter celular. Mas legal, eu não quero ter celular, né? E aí você descobre que se você quiser usar o teu banco, né, fazer alguma transação bancária, você precisa fazer o reconhecimento facial no telefone, porque senão o banco não autoriza você a fazer a transação que você quer fazer, porque você. Então, como é que você faz se você não tem celular, né? Então, a evolução ela é natural. Você precisa estar é, é, trabalhando, né, o seu processo interno para evoluir junto com aquilo que está acontecendo. Porque senão você se isola do mundo, você fica num processo, é, você vira um ermitão, um eremita, né? Sei lá, alguma coisa do tipo, né? Vou lá viver na montanha e vou comer raiz e pronto, né? Entendeu? Mas assim, se nós vivemos em comunidade e o ser humano é um ser social e para sobreviver dignamente ele precisa de outro ser humano, né? Até porque se a gente pensar no ser humano, o ser humano tem quatro necessidades básicas, né? Quatro necessidades básicas, né? A primeira é ter o direito de errar, né? Isso é fundamental, todo mundo tem o direito de errar. Quem é que acerta 100%? Ninguém, né? A gente tem o direito, né? Se É, acertar, não tá fazendo nada, João. exatamente, a outra necessidade básica ter o direito de pertencimento. A pessoa precisa se sentir pertencente a uma comunidade, a uma família, a um grupo, a uma escola, a alguma igreja, alguma coisa, mas ele tem que se sentir pertencente a isso, né? Ele, outra necessidade básica é ter o direito de ser reconhecido e amado, né? Essa pessoa precisa ser reconhecida como homem, como mulher, como pai, como mãe, como filho, como esposo, como marido, sei lá, né? Ele tem que ter esse reconhecimento, né? E ele tem a necessidade de ser ouvido, né? Se o ser humano não é ouvido, se ele não tem voz, né? E eu falo aqui, não estou falando da pessoa que não consegue falar por uma deficiência, não é isso, né? Mas ele precisa ter representatividade, ele precisa ser ouvido de alguma maneira. Se ele, então, as quatro necessidades básicas do ser humano são essas, né? De você ter o direito de errar, ser reconhecido, ter o direito de pertencer e ser ouvido. E se a gente não tem isso, né? Isso é o básico que você precisa para você poder evoluir, né? É lógico que na medida que você vai suprindo essas necessidades, outras necessidades vão surgindo a partir daí, né? Mas sem isso você não consegue fazer absolutamente nada, né? Então, ter esse reconhecimento, né, é muito importante para a gente poder evoluir, para a gente poder crescer e para a gente se tornar, né, quem a gente deseja ser. Sim, e você falou uma questão sobre a sobrevivência, né? A maioria das pessoas vivem num estado constante de sobrevivente. Então, eu estou sobrevivendo. Só que quem está sobrevivendo normalmente está num modo mental de luta. Então, ela está sempre Sim, lutando contra alguma coisa que é muito difícil. Ela não está vivendo de fato.
Então, a hora que você consegue mudar essa programação cerebral para começar a viver, a hora que você consegue alinhar o seu dom com o seu talento, aí tudo começa a se encaixar, João. Parece sabe aquele joguinho Tetris que tudo vai se encaixando perfeitamente? É isso. Isso é verdade mesmo, né? Porque quando você tem essas questões desalinhadas, nada funciona, né? Nada dá certo, nada do que você quer fazer vai para frente, as coisas enroscam, as coisas ficam difíceis, as coisas ficam complicadas, etc. e tal. A gente precisa desse alinhamento físico, a gente precisa desse alinhamento espiritual, né? E aqui, quando a gente fala de alinhamento espiritual, não estou falando nada de religião, pelo amor de Deus, não é nada disso, né? Tranquilo? É alinhamento espiritual no sentido de energia, de universo, né? Esse negócio todo, Uhum. né? Porque pode, as pessoas podem não acreditar, mas o mundo é pura energia, né? Tudo são átomos, né, João? Tudo Tudo. são átomos, né? Tudo é energia, né? O, o universo, ele responde ao nosso padrão energético, né? O que você vibra é o que você consegue emitir, é o que você consegue transmitir, é o que você consegue receber, né? Se Sim. você não estiver vibrando na mesma sequência, né, na mesma frequência, aliás, né, as coisas não fazem sentido para você. Então, a gente precisa conhecer essa questão, as nossas questões, para poder vibrar, né, os padrões vibratórios na mesma frequência daquilo que a gente quer que aconteça com as coisas com a gente. Então, eu não posso eu não posso esperar ter coragem se eu vivo escondido embaixo da cama, né? Eu não consigo É, vibrar na mesma vibração da coragem se eu vivo me escondendo embaixo da cama. Eu não consigo vibrar prosperidade, né? Se eu fico contando moedinha, né? E guardando moedinha para amanhã, né? Entendeu? Então, essas questões, elas são complexas, ao mesmo tempo simples, mas se a gente não entender que tudo é energia, a gente não consegue fazer aquilo que precisa ser feito. exato. E tudo só depende de uma coisa, João. Decisão. A pessoa decidiu, acabou, é simples. Olha, eu decidi ser um movimento que transforma a vida das pessoas. Eu fui lá e fiz. Por quê? Isso já estava em mim. Eu já tinha decidido. O resto, as pessoas que estão alinhadas, né, com esse movimento, com essa ideia, ela vai chegar. É natural. É verdade, né? Se você não se alinhar com aquilo que você quer, nada daquilo que você quer vai acontecer. Não tem como. João, a gente já está quase uma hora aqui. Eu acho que nós É, conseguimos explanar bastante, tanto sobre a questão da carreira como sobre o dom. Na minha visão, isso é uma coisa que a gente aprofunda normalmente dentro da mentoria, né? Aí começa a falar sobre métodos e tudo mais, que, por exemplo, na mentoria do dom, eu uso principalmente 3 métodos para mapear o dom da pessoa, que é o AEC, o ECC e o Hexadom. E quando a pessoa finaliza a mentoria, ela sabe, ela já tem o direcionamento e as ferramentas necessárias para ela acessar o próprio dom.
Então, para quem quiser saber mais, pode entrar em contato no @Vânia do Murashi. Lá também tem o WhatsApp, que eu só clicar ali na bio do perfil, que consegue ter contato comigo, consegue me acessar. Eu mesma respondo. E quem estiver pronto para esse movimento, para esse crescimento que é inevitável quando está com a gente, né, Ju? É só chamar. É isso aí, né? E também, né, como eu trabalho uma mentoria aí de liderança, de desenvolvimento de líderes, etc., de equipes, né? A gente faz treinamento para as equipes, faz palestras, etc., né? Lá no meu perfil também, é só você procurar lá, você vai me achar lá, tem meus contatos lá, você pode entrar em contato comigo quando você quiser, né? E acompanha a gente aqui pelo Instagram, lá pelo LinkedIn também, a gente está lá no LinkedIn também, e estamos aí. E é isso aí. Então, obrigado, Vânia, né, por você ter topado estar aqui com a gente hoje, né? É uma honra, Foi, Ju. Sempre te foi falei uma, isso. foi uma alegria, né, ter esse bate-papo com você aqui. Muito obrigado, obrigado a todos que tiveram com a gente aqui e que vão, as pessoas que vão assistir depois aí, né, também, né? Nós vamos salvar essa live aqui, vamos colocar lá no YouTube depois lá para as pessoas nos verem por lá também. Então, é isso aí, Vânia. Quer deixar o seu recado final? Fique à vontade aí para a gente já ir encerrando aqui o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigada pela presença de todos e para todos que vão assistir, como o João muito bem disse. Nós vamos colocar em outras plataformas também para facilitar e encontrar mais pessoas alinhadas com isso que nós temos para oferecer. E muito obrigada pelo tempo de vocês. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, tenham todos uma ótima tarde e precisando da gente, estamos aqui à disposição. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.